Salve, salve, minha gente. Vamos falar sobre os caminhos da liberdade. São muitos e imensuráveis. E nós, muitas das vezes, na procura da nossa liberdade, ou querendo encontrar liberdade para as outras pessoas, nós nos deparamos com verdadeiros labirintos. No entanto, nós não podemos deixar de desistir ou entender que não vai valer a pena. A busca pela liberdade tem sempre uma promessa de uma recompensa sem preço pela sua importância. Eu lembro quando eu era criança e na época nós não tínhamos ainda televisor e o nosso entretenimento era um rádio. A gente ouvia os programas tradicionais da época, que eram os violeiros, né? Cordelistas, sanfoneiros que se apresentavam em rádios, nas emissoras, e noticiários, uma imensa grade de programação, e a gente ficava esperando alguma novidade, alguma coisa que a gente pudesse aprender ou se divertir. E entre tantos programas, por muitas vezes, me deixou nervoso, apreensivo e chateado. Existia um programa, e eu imagino que fosse uma novela, em que a violência ela era assustadora. Além das palavras depreciativas, além da humilhação com palavras, existiam agressões, por qualquer motivo que fosse descontentamento para os senhores daquela época. Então, algumas pessoas apanhavam, sofriam, eram acorrentados, chicoteados, e aquilo sempre foi para mim um tormento. Me sentia muito mal em ouvir aquilo. Dentro da minha ignorância, eu olhava para o rádio e imaginava: poxa, quando vai aparecer alguém para acabar com esse sofrimento? E nada mudava, tinha dias que era mais calmo, mas tinha dias que era insuportável ouvir tanta gente lamentando, chorando, sofrendo. Eu, um dia, tomei uma decisão. Quando começou o programa, em poucos segundos já havia muita sola, como diz na gíria do nordestino. O couro comendo solto, e aquilo me trouxe uma revolta, um desespero, e eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. Pensei, aí dentro deve ser só pequeninos, porque o rádio é bem menor do que eu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pessoal desse sofrimento. Peguei uma faca lá na cozinha, girei o rádio, arranquei a tampa traseira do rádio e olhei, não vi ninguém. O que eu vi foi uns 3, 4 tubos de alumínio, assim, aproximadamente de polegada e meia. Eu, com a ponta da faca, suspendi um daqueles tubos e estou escondido aqui dentro desse aqui. Aí, quando eu suspendi, todo mundo se calou. Acabou o grito, choro, estalo de chicote, acabou tudo. Eu fiquei super feliz. Imaginei, eles se assustaram com o meu tamanho ou desistiram, fugiram, conseguiram fugir. Em seguida, coloquei novamente a tampa traseira do rádio, fechei, mas o rádio não mais funcionou. Nunca mais ouvi nem som de sanfona, nem viola e nem choro. Nunca mais funcionou.
Aí eu contei para o meu pai o que eu havia feito e ele riu e disse, deixa, filho, depois a gente vê isso aí. O importante é que você teve a intenção de ajudar. Isso eu estou orgulhoso de você. Não tenho vergonha de contar essa história. Pelo contrário, eu exponho a minha ignorância, a minha falta de conhecimento e mostro o meu desejo de ajudar. E isso fez com que a minha vontade em ser solidário, em querer ajudar, aflorasse na minha liberdade de ação, a minha coragem. A nossa coragem era necessária para que a gente possa tomar decisões para encontrar a nossa liberdade. A liberdade não é só mãos livres, pelo contrário, liberdade de falar, pensar, agir, querer, orientar e, acima de tudo, entender que nós somos um mundo em que todos dependem de todos. A minha mensagem de hoje é para quem, por algum motivo, está acorrentado à sua fraqueza, acorrentado aos seus pensamentos, ou simplesmente acha que pode continuar vivendo na dependência. Não. A minha mensagem diz o seguinte: procure sua liberdade, procure a força, a coragem, mas não fique de braços cruzados. Acredite no seu potencial, acredite no seu desejo de vitória, de conseguir, de ser. No Pequeno Príncipe tem uma frase que eu achei interessante. Quando tudo parecer perdido, encontre sua coragem. E essa coragem na qual a gente fala não é coragem de luta armada, de falar, de gritar, não. É a coragem da sensatez, a coragem de procurar dentro de si a sua força existente, a liberdade de saber que você não depende de algumas pessoas. Isso é o mais importante. É quando nós temos a nossa consciência, temos a nossa certeza de que sobrevivemos sem algumas pessoas. Esse é o tipo de grito de liberdade que muitas pessoas precisam urgentemente soltar esse grito. Eu sobrevivo sem você. Eu consigo sem você. Não de forma egoísta, não de forma, assim, vamos dizer, prepotente. Não, não é isso. É de uma maneira em que você tenha convicção que encontrou sua coragem, sua força. E que a sua liberdade é tão importante que você luta por ela sem depender dos outros para cortar ou quebrar suas correntes. A vida é um grande manto. E nela, às vezes nós estamos voando por cima, às vezes nós estamos envoltos, às vezes no tapete voador, né? Você sobe desse manto e deixa levar. E às vezes você quer e não consegue. E quando isso acontecer, tem uma solução. Tente. Tente. Tente encontrar sua liberdade.
Precisamos aprender o que é desapego. Em nenhum momento nós precisamos ficar presos ao que não nos interessa, ao que não nos leva a nenhum lugar o qual não precisamos ir. Com certeza nós sofreremos, chorar, sorrir. Isso é muito relativo ao nosso estado de espírito. Mas importante é você ter a sua convicção de que não foi omisso, que não ficou de braços cruzados. Pode nem ficar como você pensou, como você queria. Pode até nem acontecer da forma que você imaginou. Pode até que seus planos saiam errados ou nem aconteçam. Mas a consciência de que você tentou, isso é a sua liberdade. Nós precisamos entender que não podemos esperar que os outros nos façam felizes. A felicidade tem que nascer na gente, com a nossa liberdade de pensamento, de querer, de ação, de conhecimento, de palavras. E dentro dessa liberdade que a gente consegue, através da sensatez, da consciência, a gente pode transcender, levar até os outros a nossa felicidade, contagiar os outros com a nossa felicidade e também receber. Mas nós temos que procurar primeiro em nós. E talvez o nosso maior defeito seja exatamente fazer isso. Para você. Não. Ó, é aqui. Não é segredo e muitas pessoas falam que nós temos 2 lobos interiores, né? Degladiando, lutando, em atritos constantes. E eu já falei, escrevi, que não necessariamente a gente tem que destruir ou matar um desses lobos, você escolher um e matar o outro. Não. Alimenta seu lobo do bem e domestica o outro. Faz uma dupla. Se um lobo bom dentro da gente já faz diferença enorme, imagina 2. Difícil? Muito. Impossível? Não. Não. Eu falo que a impossibilidade, você muitas das vezes cria. Isso é uma questão psicológica. Eu não me refiro a coisas em que você tenha certeza que não vai conseguir, mas que você consegue lutar, você vai conseguir. Sou uma pessoa, digamos assim, em relação a muitos estudiosos, filósofos, pessoas cultas, eu sou um aprendiz. E muitas frases que eu vejo por aí, que circulam, algumas delas eu questiono, e não necessariamente que o meu questionamento venha alterar alguma coisa, mas eu questiono. Eu tenho a minha liberdade de falar, de querer, de explicar. Tem uma frase que eu contesto. Querer é poder. Nunca, nem nunca será. Eu penso assim. Poder é querer. Outra frase que me deixa irritado. A vida é dura para quem é mole. A vida é dura para todos, meu amigo. Não existe vida de mel, é vida de rapadura. Pode ser doce, mas é dura. Aí porque é dura, porque é difícil, vamos desistir? Não. Faço um alerta. Não confundam decisão com desistência.
Muitas das vezes as pessoas tomam uma determinada decisão que alguém julga que foi uma desistência da vida, que foi isso, foi aquilo. Não confundam decisão com desistência. Acima de qualquer coisa, quebre suas correntes. Encontre sua coragem para encontrar sua liberdade. Olha a imensidão do mar. Olha a imensidão do universo, das estrelas, das constelações. Olha em volta de você. Quantas vezes as pessoas reclamam quando na realidade tem sobrando? Eu não me refiro a dinheiro. Muitas vezes você reclama porque você quer mais, porque alguém tem mais do que você. E se você pensar direitinho, você já está com sobra. Deveria agradecer em vez de reclamar. A felicidade, ela é um composto de muitas coisas. E ninguém vai encontrá-la dormindo. Ninguém vai encontrá-la de braços cruzados. Ou simplesmente apontando, falando a vida alheia, achando que Deus é justo com um, é injusto com outros, criticando o universo, acusando o destino, brigando com a sorte. Temos que fazer a nossa parte. Existe uma passagem bíblica que fala o seguinte: faz a tua parte que eu te ajudarei. Você tem que fazer a sua parte. E, dentro de fazer a parte da gente, sempre terá o sacrifício. O sacrifício de se expor, o sacrifício de muitas vezes ser mal compreendido. Mas se a gente quiser agradar os outros e nada fizer para agradar a gente, o que nós estamos fazendo aqui? Isso é tão passageiro. Procura a tua liberdade. Dê teu grito de liberdade. Ame a você. Não pense que os outros são responsáveis diretamente por você. Sabe por quê? Porque os outros são os outros e também têm os desejos, anseios deles. Eles também têm os desejos, anseios, vontades, expectativas. E quando a gente fala em desejo, é bom ter cuidado com o desejo. É necessário, mas é perigoso. Muita gente tem um determinado desejo e quando consegue, não valoriza. Quando perde, culpa a sorte, o destino, Deus, e não a si mesmo. Encontre sua liberdade. Não necessariamente que você tenha que agradar os demais, tem que ser sensato, educado, equilibrado, sociável, grato. Mas a sua liberdade tem que ser encontrada. E só você sabe onde ela está, só você sabe a força. Só você. Às vezes eu entro em uma livraria e fico pensando. Você encontra, digamos assim, um livro de René Descartes ou de Platão. E ao lado tem outro livro, 10 dicas para ser feliz.
10 dicas para encontrar uma namorada para salvar o casamento. 15 dicas para ficar rico. Será que isso funciona? Sem querer questionar os estudiosos que escreveram aquilo. Mas será que se a gente tivesse acesso ao endereço da pessoa e perguntasse para ele 10 dicas para ser feliz? Ei, você é feliz? Qual seria a resposta dele, hein? Ou dela? Ler é bom, conhecimento nunca é demais, mas, acima de qualquer coisa, antes de você comprar ideias alheias, crie suas ideias. Você é que sente a sua dor, não sou eu. É você que sente. Fuja do medo. O medo é o nosso maior inimigo. Procure a sua coragem para poder encontrar a sua liberdade. Vivemos momentos em que palavras podem te acorrentar. Mas sabe por quê? Porque estamos vendo momentos em que muitas pessoas se preocupam mais com os outros, esqueceram a sua origem, esqueceram que tudo nasce dentro da gente. Nós adquirimos conhecimentos e, se a gente tiver sabedoria, a gente armazena o que vale a pena, descarta o que não nos interessa, o que não vai nos interessar. Mas essa força é nossa. Procure sua liberdade. Caminhos da liberdade são difíceis e imensuráveis. Mas quem é que vai esperar facilidade na vida se a gente já nasce chorando? Esse é o cartão de visita, nascer chorando. E é preciso viver chorando? Não. Não. É preciso viver lutando. Entender que cada pessoa é um mundo, e se você quer estar bem, do outro lado alguém também quer estar bem. Do outro lado alguém pensa, deseja estar bem, ser feliz, atingir suas conquistas. Essa é a nossa mensagem. Eu sei que muitas pessoas dirão: quem é você? Eu? Vamos dizer que eu seja um enviado de Órion. Eu sou um aprendiz aqui na Terra, um viajante, um andarilho, aprendendo com vocês e falando um pouco do que é viver. Imagina só, em plena tecnologia, a pessoa ter coragem de gravar um vídeo dizendo que abriu um rádio para libertar umas pessoas que choravam dentro dele. É para rir? Ai, meu Deus, é para rir muito. Isso me faz vergonha? Não. Isso me enobrece. Porque eu fiz pelo simples fato, não. Fiz pelo gesto nobre de querer ajudar. E dentro dessa ação, a minha vontade, o meu desejo, libertou a minha coragem e a liberdade de agir. Essa é a nossa mensagem. Não dependa, não se acorrente. Você tem força para seguir, então, por que parar? Você tem força para viver sua vida, porque se prender a outra vida, quando eu digo assim, a outra vida, é respirar o ar de outra pessoa,
a depender diretamente de outra pessoa, sem ter a certeza, sem procurar, sem encontrar a sua liberdade de viver. Pense nisso.